palestrar no TEX, para mim, foi singular. Foi totalmente diferente de muitas palestras que eu já fiz, se não de todas as palestras que já fiz. Foi desafiador, mas realmente foi uma forma de palestrar, de levar nosso conteúdo para a plateia de forma totalmente diferente. Eu vou falar para vocês sobre um tema que é o tema da procrastinação. E esse tal desse PQP que ele falou, antes que vocês pensem em qualquer outra coisa, que já pensaram, obviamente, são as iniciais de pra que procrastinar, tá certo? Não é o que vocês pensaram antes. E por que esse tema? Porque, gente, durante muitos anos, eu tenho visto e acompanhado o comportamento humano em empresários, empresárias, em estudantes, em empregados do setor público, do setor privado, o quanto a procrastinação tem afetado sua performance, como até foi colocado aqui por uma colega, mas não só isso. Principalmente como a procrastinação tem afetado a vida dessas pessoas. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre mente, sobre cérebro e principalmente sobre comportamento, tá certo? Durante esses anos aí, praticamente de 2019 para cá, eu tenho estudado engenharia, desde sempre, neurociência, comportamento humano. De 2021 para cá, praticamente todos os dias, eu leio alguma coisa sobre procrastinação e comportamento humano. Mas, Irlan, por que você fez isso? Porque eu estou tão apaixonado por esse tema. E eu vou falar, não é a paixão, foi uma dor. Eu sou, para quem não me conhece, acho que poucos aqui me conhecem, alguns podem me seguir, e a grande maioria pode não me conhecer. Eu sou um baiano do interior de Paulo Afonso da Bahia, filho de 2 professores de matemática, e virei estudante de engenharia. Então os números, cálculo, está na minha veia, né? Está no sangue, tá certo? Mas durante a minha infância eu vi muito meus pais se preocuparem com a educação das pessoas. Eu vi quanto era trabalhoso para eles, quanto era desgastante para eles ser professor de matemática de escola pública. Cara, era desafiador, era um desafio todos os dias. E isso me trouxe um sentimento gigantesco na minha vida, hoje eu entendo isso, do quão importante é compartilhar conhecimento. E como eu disse para vocês, 2019 para cá eu tenho imergido num mundo de conhecimento vasto e estou aqui hoje justamente para compartilhar isso com vocês. Fechado? E aí, como eu conheci essa danada dessa procrastinação? Porque eu sempre fui um cara dito como um alto desempenho, digamos assim, no trabalho, na escola, tirava notas boas, na faculdade, na minha história da Eletrobras, trabalhei na Chesf, né, há 23 anos. Então, graças a Deus, sempre foi uma carreira de sucesso, mas ninguém sabia o preço que eu pagava por isso. Ninguém sabia o quanto era desgastante para mim passar finais de semana trabalhando, madrugadas trabalhando. E aí, gente, eu percebi que isso se repetia há muito tempo, desde a escola. Quantas vezes eu não tinha um trabalho para entregar, uma apresentação para fazer, e deixava para fazer no dia antes, na madrugada antes, no final de semana antes. Deixava só para em cima da hora. E sabe o que é pior? Ou melhor? Quando entregava, era 10, era 9. Caramba, né? Então não faz mal. Só que um belo dia, gente, exatamente uma sexta-feira, daquelas sextas-feiras que a gente chega em casa, morto de cansado, depois da semana trabalhosa, chega em casa com aquela vontade de descansar, mas não dá para descansar porque tem tanta coisa para fazer que eu tinha procrastinado, que eu fui trabalhar. Cheguei em casa, comecei a trabalhar, abri o computador e trabalhar. E aí eu fui na cozinha e estava o meu filho, na época, meu filho, cerca de 9 anos. E aí olhei ele na cozinha assim,
Poxa, filhão, tudo bom? Ele, tudo bom, pai. Filho, amanhã de manhã, vamos dar uma passeadinha de bike, de bicicleta, ali no Parque da Jaqueira. Quem aqui conhece o Parque da Jaqueira? Pronto, moro ali pertinho, e aí eu fui ali pro Parque da Jaqueira, chamei ele pro Parque da Jaqueira, do dia seguinte, só que estranhamente, gente, ele olhou assim para mim e falou, e meu filho não é assim. Aí eu, certo, filhão, amanhã, Parque da Jaqueira, andar de bike, ele, Eu estranhei, mas tudo bem. Voltei lá pro meu escritório, em casa, comecei a trabalhar. Fui dormir. No outro dia eu acordei. E aí quando eu acordei, eu fui para onde? Pro meu escritóriozinho lá em casa, trabalhar. Comecei a trabalhar. Trabalhei, porque tinha muita coisa para fazer. E aí me deu aquela fominha, perto de meio-dia. Quase, aquela fominha que acho que vocês já devem estar sentindo, né? Estão a tarde toda aqui, já no final do dia. E aí eu fui na cozinha. E quando eu cheguei na cozinha, quem adivinha quem estava lá? Meu filho. Quando eu vi meu filho naquela hora, me veio logo a lembrança. Ô, filhão, poxa, filho, esqueci, ó. A gente tinha acertado de andar de bike hoje, não foi? Aí ele, Faz o seguinte, filhão. Hoje o papai tá cheio de coisa, já tá tarde, né? Não dá pra gente ir mais hoje. Faz o seguinte, amanhã a gente vai. Aí ele olhou assim. Certo, filho? Amanhã a gente vai. A palavra do procrastinador, né? Aí ele, Aí eu não aguentei. Aí o filho, tá acontecendo alguma coisa, filhão? Porque você não é assim. Você não faz, Hoje que ele é jovem, ele faz, É normal. Mas criança, 9 anos, não. E aí, filho, aconteceu alguma coisa? Tá chateado com o papai? Por que tá assim? Aí ele, não, pai. É porque toda vez o senhor está prometendo, mas não está fazendo. Como o Daniel falou, cara, já palestrei em tantos lugares, tantas vezes, mas toda vez que eu lembro dessa cena, eu me arrepio. Porque a dor para mim foi tão grande que eu parei assim, caramba. Eu entendo eu deixar para depois um trabalho chato, uma planilha, uma apresentação, uma coisa que eu não quero fazer e eu tenho que fazer. Mas PQP, né? Para que procrastinar sair com meu filho? Que é uma coisa que eu amo. Uma pessoa, né? Um valor alto para mim. E aí vem a primeira lição. Como vencer a procrastinação? Primeiro passo, autoconhecimento. Começar a se entender, a se conhecer e a saber o que é que vocês estão deixando para fazer depois. Se você está deixando para fazer depois, se você está procrastinando algo que tem um valor alto para você, no meu caso foi minha família, que eu tenho um valor altíssimo de família, aquilo doeu pra caramba. Eu estava prestes a perder a confiança e a credibilidade do meu filho. E quantas vezes a gente não tem essa capacidade, né, de estar procrastinando alguma coisa que a gente, na realidade, quer fazer, mas não sabe por que não faz. Já fiz vários cursos, várias imersões, você pensar aí, eu já fiz, sobre produtividade, sobre gestão de tempo, é importante, mas eu cheguei naquele nível de que, tá certo, eu já sei como fazer, eu já sei o que deve ser feito. Aí, PQP, né? Para que procrastinar? Por que eu não faço? E aí foi que nós entramos nessa imersão de conhecimento, de autoconhecimento. Como eu disse, hoje eu sou engenheiro, formação em engenharia, tenho algumas pós-graduações de engenharia, fiz pós-graduação em neurociência e comportamento humano,
2 cursos na escola de Harvard sobre neurociência, né? Redes neurais e transmissão, a parte elétrica, né? Que o engenheiro gosta dessas coisas, então eu fui estudar isso para também entender no fundo, sobre comportamento humano e como danado que eu ia vencer a procrastinação, porque aquilo estava afetando minha vida. Não estava procrastinando coisas que eu não queria fazer, eram coisas que eu realmente queria fazer. Tá? E aí saiu dentro desse bojo aí de informações, de conhecimento, e eu falo de sabedoria, né? Que graças a Deus eu tive condições de estar fazendo algumas mentorias, alguns treinamentos com pessoas de renome, né? Pessoas que eu pude beber na fonte para poder embedar isso, botar isso dentro de um livro e levar para as pessoas. E esse é o resultado, que foi justamente o que o Daniel falou, que foi esse livro aqui, do PQP, Para Que Procrastinar, que dentro desse tempo aqui que eu tenho do Tex hoje, não dá para a gente entrar muito nele. Mas eu não vou deixar vocês só no gostinho, né? E eu vou trazer para vocês algumas coisas, lógico, que o objetivo maior da palestra, o objetivo maior do livro é mudança de comportamento. Né? Eu trabalho engenharia do comportamento humano. É minha história, minha verdade, engenharia com neurociência e comportamento. E o que a gente trabalha é justamente isso. Construir novos comportamentos ou reformá-los. Fazer um retrofit comportamental, como eu chamo. Para que as pessoas realmente entendam o que ela está procrastinando, por que está procrastinando e vencer a procrastinação. Acabou-se, velho. A partir daí a pessoa, como eu digo, em eventos de venda, eu falo, ó, depois que você venceu, passou esse passo, passou isso aqui, vendeu 1000. A pessoa dispara. Certo? Um dos pontos que eu disse que eu não vou deixar vocês sem nada do livro, pelo menos algumas informações como ferramentas, é um tópico que eu falo sobre congruência comportamental. Congruência comportamental, gente, que está dentro do autoconhecimento, é vocês pararem e pensarem, vem cá, quais são os meus valores? Quais são os meus maiores valores? No meu caso, um deles, família. Por isso que aquela situação com meu filho me doeu tanto, que me fez despertar para uma mudança de comportamento. Tem muita gente que quer fazer dieta, mas a saúde dela não é um valor alto para ela. Ou não está sendo. Tem gente que quer ter uma família feliz, quer que os filhos sejam seus melhores amigos, quer uma esposa maravilhosa, mas seus comportamentos não são congruentes com esses valores. A pessoa não dá atenção para a esposa, não dá atenção para o filho, é trabalho, trabalho, trabalho. Isso não estou falando de vocês, não. Estou falando de mim naquela época. E se aquilo era valoroso para mim, por que eu não dava atenção? Então eu estava sendo incongruente comportalmente. Tá? E é esse exercício que primeiro eu quero que vocês saiam daqui em mente. Assim que sair daqui, em casa, todos os dias pensem nisso. Eu estou sendo congruente entre meus valores e meus comportamentos? Tem um tempinho aí? Tem não? Está apagado ali, né? 7. Tá? Pegaram essa congruência comportamental? Outra coisa, que é uma ferramenta maravilhosa, tem um cara que usa muito, depois que lê o livro, que é uma agenda sex. E essa agenda sex, gente, não é sex de sexo não, tá? É sem exceção. Eu gosto dessas jogadinhas, né? Então é sem exceção, tá bom? Exercício para todo mundo que está aqui, a partir de amanhã, ou hoje mesmo. Peguem três ações que vocês querem fazer durante o dia. Eu estou resumindo aqui uma trajetória gigantesca da neurociência, do cérebro e da mente. Tem muita coisa por trás disso, mas é uma ferramenta tão simples. Você pegar 3 ações para fazer durante o dia, coloca na tua agendinha, quem tem agenda, quem não tem, bota no caderninho, bota no celular. 3 ações para fazer. Simples. Sei lá, ir no banco, deixar o menino
na escola e fazer... Bota uma coisinha mais difícil um pouquinho, né? E fazer outra coisa. 3 ações que sejam simples, mas que todo dia você vai lá e vai marcar como feito. Todo dia você vai marcar como feito. Todo dia marcar como feito. Isso vocês vão estar transformando o seu cérebro, de certa forma, que daqui a pouco fazer para vocês vai ser muito bom. Você vai querer fazer tudo. Você vai querer começar e terminar tudo que você vai querer beber. Seu cérebro vai querer beber daquilo todos os dias. E porque o que está acontecendo hoje, para quem procrastina, gente, é justamente o contrário. O nosso cérebro está querendo beber outra coisa, que não aquilo que é fazer. Tá certo? Essas 2 ferramentas, eu acho que já basta para que vocês já dê esse primeiro passo. Já comece a ver mudança de algumas coisas na sua vida. Certo? Mas uma coisa, que é o recado que eu quero deixar aqui para vocês, é o seguinte, gente. Conhecimento, informação e sabedoria. Eu aprendi que hoje o mundo está cheio de informação por aí, né? Todo canto que você chega vai ter um cara ali falando, um guru, ou um quase guru, ou um texto, internet, Instagram. É informação a tudo que é direito. Cuidado. Informação não leva a muita coisa, não. Pega essa informação, transforma-la em conhecimento. Muito disso que você pega hoje, a gente filtra, pega aquelas informações que são congruentes com nossos valores e transformando ela em conhecimento. Fechado? Pegaram? Informação, nível baixinho. Conhecimento, é para mim. Peguei esse conhecimento. E é isso que eu estou fazendo hoje. Eu peguei esse conhecimento e vou transformar ele em sabedoria. Que é isso? Sejam sábios. Pegue esse conhecimento que vocês têm, por isso que eu respeito tanto os palestrantes, as pessoas aqui que não estão no palco, mas que eu sei também que palestram e que compartilham conhecimento. Todo conhecimento que você tiver, entregue para alguém. Transforme isso em conhecimento para outras pessoas. Assim você vai estar sendo sábio. Assim você vai estar sendo sábia. Tá certo? Por que eu estou falando isso? Porque a procrastinação tem um poder, gente, que é um poder absurdo. É aquele poder que a gente acha que não tem, mas que a gente se comporta como se tivesse. Certo dia, eu estava andando na rua e eu vi uma velhinha na calçada. A velhinha estava lá pedindo um dinheirinho e eu passando na minha pressa, né, de sempre, passando, ela: senhor, me dá uma esmola? Eu olhei assim e com muita vontade de ajudar aquela senhora, mas com muita pressa ao mesmo tempo, gente. Eu olhei e falei: senhora, faz o seguinte, eu passo aqui todo dia, amanhã eu te dou uma esmola. Nesse mesmo momento, essa senhorinha, gente, se ajoelhou, olhou para cima, abriu os braços, começou a agradecer a Deus. Deus, obrigado, Deus. Obrigado por ter trazido aqui, na minha frente. Obrigado por ter trazido em carne e osso seu próprio filho. E aí eu falei: opa, peraí, não. Calma, não sou... Me assustei na hora. Não sou isso não. Queria eu ser, mas não sou. Aí ela: é sim. Não, senhora, eu não sou, senhora. Não sou filho de Deus, não sou Jesus. É sim. Porque só ele poderia ter a certeza que amanhã estaria vivo e viria aqui me dar uma esmola. E quantas vezes nós não agimos achando que somos deuses? Quantas vezes eu não falei para o meu filho, amanhã? Quantas vezes a gente não fala para nossos pais, para nossos irmãos, amanhã, depois? E o PQP fala disso. Não só de gestão de produtividade, tempo. É PQP, para que procrastinar nossa vida?
né? Coisas que a gente realmente precisa fazer hoje, coisas que a gente precisa falar hoje e não fazemos porque inconscientemente achamos que temos essa capacidade de amanhã estarmos vivos, com saúde e dispostos a fazer o que nós pensamos que vamos fazer. Muito obrigado a todos vocês.